Olá, bem-vindos, bem-vindos! Aqui no canal Alguma Dúvida, meu nome é Gustavo Junqueira. A gente está aqui sempre para comentar, para falar um pouquinho sobre novidades no direito penal, discutir conceitos, discutir julgados. É isso que eu vou fazer hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o entendimento do STJ sobre uma questão muito importante e muito interessante. Bom, você sabe que a nossa legislação penal odeia o reincidente, né? O reincidente é pau na cabeça dele para todo lado. Tem agravante, não pode substituir por restritiva se for no mesmo crime doloso, não ganha sursi se for no mesmo, se for reincidente em crime doloso, incrementa prazos de progressão, dificulta para conseguir, né, uma série de favores como privilégio. O reincidente não vai ter privilégio no furto. No... Então, bom, reincidente toma na cabeça, né? Tá bom. Reconhece a reincidência. A princípio, quem reconhece a reincidência é o juiz na hora de condenar. Quando ele vai condenar, ele qualifica o sujeito e reconhece a agravante da reincidência ou não. E aí, né, a partir do reconhecimento dessa agravante, tem as demais consequências. Então também não vai ter o privilégio do furto, vai ter um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, não vai ter restritiva se for no mesmo crime, não vai, se for no mesmo crime doloso, não vai ter sursi se for reincidente em crime doloso e tal e tal. A princípio, é o juiz na sentença condenatória que faz essa análise. E depois que essa análise é feita com trânsito em julgado, você não discutiria mais. Na execução penal, o juiz de execução, a princípio, se nortearia pelo reconhecimento da reincidência que já teria sido feito ou não pelo juiz na condenação. Certo? Certo. O que chegou no STJ foi o seguinte: imagine que, por um motivo qualquer, o juiz da condenação, na hora de sentenciar, o juiz não reconhece a reincidência. Tá? Não reconheceu. Ou porque não viu, ou porque errou, ou porque tem um entendimento diferente sobre aquele caso provocar ou não provocar reincidência, ou porque, tá? Ele não reconheceu a reincidência. Transitou em julgado. O processo na mão do juiz de execução. Ele olha, vê lá as certidões e fala: esse cara é reincidente, né? Então ele tem que cumprir mais tempo de pena para progredir. Então ele precisa cumprir mais tempo de pena para ter livramento, né? Bom, aí a defesa vai virar e falar: ele não é reincidente, está escrito na sentença condenatória que ele é primário. Aí o juiz da execução vai falar: mas o juiz da condenação errou, o juiz sentenciante errou. E eu não erro, eu sou mais esperto, eu tenho uma interpretação diferente, eu sou mais atento aqui a conferir as certidões, eu estou vendo que ele é reincidente, eu vou tratá-lo como se reincidente fosse. Pode? Pode. Por que poderia? Poderia. Afinal de contas, o juiz das execuções estaria corrigindo um erro sobre a qualificação do sujeito, e a lei diz que o reincidente há de ser tratado de forma mais gravosa. Por que não pode? Não pode, porque estou aqui dando argumento para os dois lados, né? Não pode, porque se você tem uma decisão condenatória que já transitou em julgado e já disse que ele não é reincidente, essa matéria sobre a adesão dessa qualidade ao sujeito, dessa agravante ao sujeito, já fica lá na sentença condenatória. E não é caso de se retomar essa discussão aqui no juízo das execuções, né? Pronto, já afastou, já ganhou lá. Agora não é a hora para discutir isso de novo aqui, tá? E aí? Pode ou não pode? O juiz de execução pode ou não pode reconhecer a reincidência que não foi reconhecida, que foi negada pelo juiz na hora da sentença condenatória? Hã? Isso seria alterar a condenação para pior? Isso seria uma desobediência à própria coisa julgada? Então não pode. Não, não pode. Pode. O STJ entendeu que pode e consolidou como tema em recurso repetitivo, né? Para minha imensa tristeza, tá? Isso é um horror, isso é um horror, né? É o STJ permitindo que o juiz de execução imponha uma pena mais grave do que aquela estabelecida na sentença condenatória. Gustavo, a pena não será mais grave. Será, será.
porque lá na sentença condenatória não tinha sido reconhecida a reincidência, então você tinha a projeção de uma progressão de cumprimento de pena num tempo X, de um livramento condicional no tempo Y, e aí chega no juiz de execução, ele fala, não, eu vou tornar pior, eu vou tornar pior. Eu vou reconhecer a reincidência que o de lá errou. Não necessariamente o de lá errou. Ele pode ter interpretado a reincidência, ele pode ter valorado, né, o espectro de incidência da reincidência de uma forma diferente. E já está julgado. E aí vem o juiz de execução e volta a discutir o assunto e reconhece a reincidência. Para mim isso é um absurdo. Aí eu sei, você vai usar o argumento que eu acabei mesmo de falar, mas Gustavo, o juiz de execução está corrigindo, né? Porque o cara é reincidente, ainda que o juiz da condenação assim não tenha reconhecido. Pois é que quando o STJ faz isso, o STJ me parece que está incidindo num erro e numa principiologia ainda mais nociva, ainda mais gravosa, que é a seguinte: a reincidência é uma característica do sujeito, como é o seu código genético, o seu tipo sanguíneo, ou é uma qualidade que nós, no direito, atribuímos ao sujeito em razão da prática de um crime e por um determinado tempo. Né? Então, me parece que é uma qualidade que a gente impõe ao sujeito em uma determinada sentença, em razão de uma dinâmica temporal na prática dos crimes, praticou um depois de trânsito em julgado de sentença condenatória, não é uma característica do sujeito a ser reconhecida a qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer jeito. É uma qualidade que a gente atribui ao sujeito na hora de condená-lo por um crime, examinando quanto tempo faz que ele teve trânsito em julgado de sentença condenatória por outro. Tá? Quando o STJ diz que é para consertar, que o juiz de execução pode corrigir, é como se o juiz de execução estivesse falando: olha, ali não foi atribuída a qualidade da reincidência, mas ele é. Como ele é, eu vou poder reconhecer aqui, ainda que isso não tenha constado, tenha sido negado expressamente na sentença condenatória. Isso é uma carinha de direito penal do autor. Isso é uma carinha de olhar para a ideia do criminoso como um anormal, como alguém que tem uma marca, um estigma, uma, um gene diferente, alguma. Nossa, né? Me parece que quer principiologia por trás disso, quer a conclusão do STJ, muito, muito ruim. Mas essa é a minha crítica. A informação é o tema 1208. Vamos junto? Olha lá. Reincidência, ausência de reconhecimento pelo juízo sentenciante. Reconhecimento pelo juiz de execução. Pode sim. Reafirmamos o entendimento já sedimentado. Efetivamente, a reincidência é um fato. Olha lá. É como se fosse o tipo sanguíneo, é como se fosse uma circunstância de fato a ser percebida pelo mundo jurídico. É isso que o STJ está falando. E com todo respeito, eu discordo. A reincidência é uma qualidade jurídica que a gente atribui ao sujeito em um determinado momento, por uma determinada dinâmica temporal entre um crime e outro. Não é uma característica fática do sujeito. Isso é uma característica inerente ao autor do crime. Isso é direito do autor. Isso é perspectiva da normalidade delinquente. Né? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Tá bom, eu me aguento aqui. Vamos continuar. A reincidência é um fato, é uma condição pessoal do condenado. Né? Faltou falar que é um DNA diferente. Ai, Deus. Que não pode ser desconsiderado pelo juízo de execução, independente de sua menção na sentença condenatória, pois afetaria exponencialmente o bom desenvolvimento da execução penal. Nesse sentido, frisa-se que não cabe ao juiz de execução rever a pena. Bom, mas é exatamente isso que ele está fazendo. Frisa-se. É, embora não pode, mas às vezes pode, né? É mais ou menos isso. Tá? Proibido, mas a gente deixa frequentemente que o juiz da execução reveja a pena, e o regime aplicado no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua competência realizar o somatório das condenações, ok, ninguém nega, analisar a natureza dos crimes, hediondo a ele equiparados, aqui eu já discuto também, que essa é uma análise que há de ser feita lá no juiz da condenação, e as circunstâncias pessoais do reeducando. Não, não. A primariedade e a reincidência deve ser feita lá no juiz da condenação, é apreciado na condenação. O juiz, na hora de condenar, ele tem que passar pela análise da primariedade e da reincidência. É lá, é lá. Tá? Para a fruição dos benefícios da LEP.
Bom, foi isso que entendeu o STJ, apesar do meu protesto, da minha discordância. É isso que eu quero que você guarde, quero que você saiba. Claro que você pode criticar também, mas se te perguntar como é que é assim. Tema em recurso repetitivo 1208. Tá legal? Tá joia? Era isso. Gente, espero que tenha sido construtiva essa lembrança, essa exposição. Se você gostou, dá o like, divulgue, espalhe. Esse é o objetivo do nosso canal. Fico ao dispor para você aqui. Grande abraço. Até a próxima.